Bom, meu nome é Luiz, eu sou gerente de contas aqui da Futuro, tá? Eu trabalho em conjunto com o time da Microsoft, nas contas de grande porte da Microsoft, tá? Hoje o objetivo é da gente falar um pouquinho sobre inteligência em vendas, tá? É um tema aí que vem sido bastante abordado de acordo com as tecnologias que estão surgindo aí de mercado e principalmente de acordo com o comportamento dos nossos clientes hoje, né? Como que os nossos clientes estão se comportando e como que a inteligência em vendas vem suplantar essa necessidade e essa mudança de perfil dos nossos clientes, ok? Então nós vamos dar início agora para nós mantermos o nosso cronograma, né? Então, a agenda de hoje, nós vamos falar um pouquinho quem é a Futuro, de maneira rápida, tá ok? Nós vamos apresentar algumas considerações de mercado, como o mercado ele vê o comportamento dos nossos clientes hoje, como que as empresas estão vendo o comportamento dos nossos clientes de hoje. Nós vamos falar também sobre solução, então quais são as soluções que a Microsoft traz para nós hoje, para atender essa mudança de comportamento. E nós vamos trazer um case hoje da Futuro, em conjunto com a Microsoft, onde nós aplicamos a parte de inteligência, o CRM em si. Ok? Então nós vamos dar início agora. Bom, quem é a Futuro? A Futuro é uma empresa especialista e parceira Gold da Microsoft. Tá? Nós estamos aí já no mercado já há 10 anos, mais de 10 anos. Uma coisa importante ressaltar é que nós temos aí mais de 200 projetos hoje aí implementados para, quando você se fala de CRM, isso é uma marca, né? Uma coisa importante, a Futuro hoje ela tem um trabalho social no terceiro setor, né? Um dos nossos principais cases do terceiro setor também é o GRAAC. Então, esse é um dos valores da empresa hoje, né? De usar o seu capital intelectual para agregar na parte social. Ok? Hoje nós temos aí vários cases homologados pela Microsoft. É uma das coisas que nós temos grande valor aí no mercado, de ter o fabricante estar homologando as nossas implementações. Ok? Então a gente evoluindo aqui, passando agora um pouquinho para a parte de mercado, né? Quais são as considerações que o mercado está trazendo hoje? Então agora a gente começa a entrar um pouco mais na área de negócio, né? Na nossa realidade. Então, já foi o tempo onde as empresas utilizavam a mesma abordagem de vendas para o mesmo cliente. O que vem a ser isso? Hoje, o perfil, o comportamento dos nossos clientes eles não aceitam mais serem tratados de uma maneira homogênea. Então, hoje, se você desenvolve uma estratégia comercial para determinado cliente, ela não pode ser aplicada ao seu segundo cliente. Ou uma empresa que tem um produto que atende diversos segmentos. Eu não posso mais ter o mesmo perfil, a mesma abordagem com esse cliente. Eu tenho que ter a personalização. A Microsoft ela entende bem essa questão, justamente porque ela vem trabalhando em cima da experiência dos nossos clientes, né? Então, foi identificado que a experiência do cliente ela suplanta questões de valores. Por exemplo, hoje, se você pegar o perfil de um comprador hoje, ele não vai simplesmente ser direcionado pelo valor e nem pela marca mais, e sim qual é a experiência, a personalização que ele foi atendido. Tá? Então, uma das coisas que as empresas hoje têm dificuldade é de como aderir a várias abordagens, a vários clientes, a vários segmentos. E quem que é culpado de tudo isso? Né? Quem é responsável? A tecnologia. A tecnologia ela transformou o nosso público, os nossos consumidores. E uma das coisas que nós temos em contrapartida não são só os consumidores, mas sim os nossos concorrentes. Como que eles estão tratando hoje o nosso cliente de acordo com as mídias sociais?
né? Então, hoje o público ele tem um poder, ele tem a voz ativa, coisa que não tinha há um tempo atrás, né? Basta a gente ver as mídias sociais. Evoluindo um pouquinho, qual que é a visão, né? Hoje, as empresas, elas acreditam, entre as empresas, elas acreditam na experiência. Olha só que interessante. As empresas acreditam que elas entregam um diferencial para os nossos clientes, ok? A Microsoft, inclusive, ela fez uma estatística com algumas empresas da sua carteira. Nós já vamos ver já um gráfico, mas é assim, as empresas acreditam que elas entregam uma boa experiência para o cliente. Porém, quando o cliente vai ser ouvido, é identificado um gap. E como que a tecnologia ela pode ajudar nessa diferença? Só para a gente poder evidenciar um pouco mais o que é esse gap, o que é essa diferença, nós temos um gráfico aqui. Então, por exemplo, nós pegamos aí, a Microsoft pegou uma amostra de 300 empresas, né, dos seus clientes, e ela fez o seguinte questionamento: vocês acreditam em superar as expectativas do seu cliente? Vocês acreditam em entregar um diferencial, um serviço diferenciado para os seus clientes? 80% dessas empresas disseram que sim. Em contrapartida, quando eles foram ouvir os clientes dessas empresas, apenas 8% diz estar satisfeito, diz ter recebido um atendimento diferenciado. Então, nós estamos aí falando de um gap de 72% de uma amostra de aproximadamente 300 empresas, 300 clientes, 300 fornecedores. Ou seja, se nós trouxermos essa realidade para o nosso mercado nacional, com uma abrangência maior, de uma amostra maior, nós vamos ser surpreendidos. E isso é fato, isso acontece dentro das nossas empresas hoje, né? Nós acreditamos estar entregando um diferencial, acreditamos estar tendo um atendimento personalizado, mas de fato isso não está acontecendo. Na realidade, nós estamos muitas vezes mascarando uma realidade. Tá? A maneira que você vende um carro popular para uma pessoa de 20 anos de idade, ela é completamente diferente da mesma maneira de você vender esse carro popular para uma pessoa de 60 anos de idade. Essa é uma das coisas que a tecnologia ela vem nos ajudar, a como entender o comportamento desse consumidor. E aí nós tratamos aí não só de consumidor final, mas a gente está falando de aí negócio B2B e B2C, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fica à vontade. A Luana está aqui também participando, ela vai nos auxiliar nas respostas e aquilo que a gente conseguir parar para responder, a gente pode responder tranquilamente, ok? Bom, então nós entendemos que a tecnologia, as mídias sociais, elas têm um papel fundamental hoje no processo comercial, no processo de venda, no processo de compra. Veja bem, se hoje alguém está satisfeito com algum tipo de serviço, que teve uma boa experiência no processo de compra, desde quando identificou a sua necessidade, até o entendimento do produto que ele gostaria de ter, até ele ser atendido por algum vendedor, por algum account, algum AM, e a compra desse produto, se ele recebeu um atendimento personalizado e diferenciado, ele vai compartilhar. Isso é fato. Nós vemos aí dentro do Facebook, no LinkedIn, no Twitter, várias pessoas compartilhando a sua experiência. Porém, quando alguém está satisfeito, ela compartilha a sua satisfação para um número menor, para um grupo menor, onde ela tem maior confiabilidade, onde ela tem um relacionamento mais estreito. Diferente de quando a pessoa está insatisfeita. Quando a empresa entrega um serviço onde não satisfaz, não supera a expectativa do cliente, ela também compartilha. Então, nós entendemos que a tecnologia, as mídias sociais, elas geram duas oportunidades. A oportunidade de sucesso e a oportunidade de risco. Porém, a oportunidade de sucesso, ela tem uma abrangência menor do que uma oportunidade de risco. Quando alguém está insatisfeito, ele publica, ele compartilha aos quatro cantos das mídias sociais.
Então ele vai usar todos os mecanismos para ele ser ouvido, ele ter a atenção necessária. A grande questão é, legal, esse cliente ele está compartilhando e ele está satisfeito, mas ele está falando para 100, 200, 300 pessoas. Ok, eu estou perdendo uma oportunidade de sucesso, porque eu não estou ouvindo as mídias sociais. Agora, quando esse cliente ele está insatisfeito, ele compartilha para 1.000, 2.000, 3.000, não sei o número de pessoas, mas o número é muito maior. E como também eu estou ouvindo esse cliente, essa insatisfação. Muitas vezes não é nem o problema do atendimento das empresas, mas é porque nós não tivemos o cuidado de ter um atendimento personalizado. Então, o que vem acontecendo hoje dentro das nossas empresas, né? Para a gente poder entender o cenário. Então, número 1, não basta mais o vendedor ele conhecer o dono da empresa. Já foi esse tempo daquele vendedorzão, que ele vai, passa, toma café, conversa com o dono, conversa com o CIO, conversa com o gerente de TI, conversa. Não tem mais isso. Hoje, se nós pararmos para analisar, o processo de venda envolve mais de 5 pessoas, mais de 5 decisores. Não basta mais eu simplesmente tomar café, sair para almoçar. Agora nós temos que cuidar de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Ou seja, o pessoal de compras, o usuário, a parte técnica, os decisores, a parte financeira. Como que os vendedores hoje estão se relacionando com isso? É um cuidado que nós temos que ter. Antigamente nós sabíamos que geralmente subia a proposta para a diretoria, nós tínhamos um decisor, esse cara assinava e estava tudo certo. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o diretor da empresa, o financiador do projeto, ele é só uma parte da aprovação. E aí os nossos vendedores, hoje, dentro das nossas empresas, olha só que sufoco. Vendas por telefone tem menos de 9% de chance de atingir o prospect, ou o cliente potencial, ou o contato desejado para qualificar uma PA. Quer dizer, aquele vendedor também, aquele investimento que você tem lá em várias baias dentro da sua empresa, com várias pessoas realizando muitas ligações, investimentos com link, investimento com telefonia, você tem um índice muito baixo de acordo com o trabalho exercido. Menos de 9% é muito pouco. Uma outra realidade que nós temos também é a questão dos e-mails. Quanto das nossas empresas, quanto o nosso time de marketing investido em e-mail marketing, em campanhas de e-mail, ou até mesmo os vendedores hoje, eles desenvolvem, a gente sabe, né? Coloca lá no oculto do Outlook um monte de e-mail e dispara uma informação, alguma coisa. Olha só, 1% de chance para a gente ter um retorno dessa resposta desse e-mail. O cenário ele mudou hoje, né? O comportamento está diferente. Porém, existe um lado bom, que se nós pararmos para analisar, é um lado bom sim, porque o nosso cliente ele já vem preparado, ele já vem avançado 57% do processo de compra. O que é isso? Quando nós queremos comprar um carro, por exemplo, este carro, nós analisamos ele no Facebook, nos grupos no Facebook, nós vamos lá no YouTube, visitamos o YouTube, identificamos os grupos que compartilham informações técnicas, vemos testes. Muitas vezes os nossos clientes vêm com mais conhecimento até que os nossos próprios vendedores. Eles já vêm já com 57% do processo de compra evoluído. Uma outra questão que vem acontecendo dentro das nossas empresas também é aquilo que nós comentamos. 53% da experiência em vendas representa a lealdade do nosso cliente. O que é isso? Se a partir do momento que o seu cliente demonstrou uma intenção de compra e nós começamos a trabalhar com esse cliente, seja qualquer cenário, seja o cenário de uma matéria-prima, seja um produto final, não importa, um bem de consumo, se nós atendemos esse cara com personalização,
nós vamos ter a boa experiência desse cliente. E isso vai suplantar o preço. Basta nós olharmos uma outra informação bem interessante. Hoje, no mercado, aliás, em 2018, nós vamos ter inicialmente um novo perfil de compradores. É a geração 100% digital. Essa geração ela não é orientada a valores. Bastam vocês olhar os nossos jovens de hoje, que já estão entrando no mercado de trabalho e eles são orientados à experiência do produto. Por exemplo, em bens de consumo, se você observar, já não se fala mais, nossa, a marca A, B ou C de vestimentas. Na realidade, o que ele quer é personalização. E com isso, os nossos compradores também vão ter o mesmo perfil. E essa é a experiência que vai garantir que o meu cliente, ele continue comprando comigo. Outro ponto também, que nós muitas vezes não ouvimos os nossos vendedores, a nossa equipe, é que aproximadamente 70% dos vendedores dizem que o trabalho ele é complexo, ele tem alta complexidade. Gente, vender não é fácil. Vender é uma ciência. Só que as empresas não podem ficar submissas à intuição de um vendedor ou ao conhecimento desse vendedor. Nós temos que ter um processo uniforme que ao mesmo tempo seja personalizado a cada cliente. Então nós temos que ter um produto que venha auxiliar os nossos vendedores a ter esse desempenho. Nós temos aí uma informação que surpreende. 67% do tempo dos nossos vendedores não são investidos em vendas. E isso é fato. Se você observar, um vendedor hoje, ele não faz mais a venda sozinho. Muito dificilmente o cara só vai tirar o pedido. Se você falar de uma venda que tem um pouco mais de complexidade, ele não tira mais pedido. Ele precisa de uma equipe. Agora, quanto tempo ele leva para juntar todos os recursos para essa venda? O time do jurídico, o time técnico, o time financeiro para aprovar a proposta. Quanto tempo essas atividades, desses recursos para eu juntar, vem consumindo nos nossos times de venda hoje? Isso é uma realidade que acontece que às vezes nós deixamos passar. Outra coisa que nós temos aí é que todo colaborador, quando ele tem a troca de ferramenta, né, ele tem a troca das atividades, ele perde aí 40% da produtividade. Isso daí é assustador. Veja, se o seu vendedor hoje ele tem que imputar pedido numa tela, aí ele tem que consultar a tabela de preço em outra, e aí ele tem que pegar e juntar a proposta no Word. Depois dessa proposta do Word, ele pega e coloca essa proposta no CRM, e depois dessa proposta do CRM, ele entra no Outlook e dispara pelo Outlook para o cliente. E aí depois ele tem que monitorar o retorno desses e-mails. Só nisso, ele já perdeu 40% da produtividade dele. Ou seja, se ele tivesse numa plataforma unificada, ele não perderia esses 40%. Pelo contrário, ele ia ganhar produtividade. Bom, em contrapartida, o que nós temos aí, o que os nossos líderes têm em mente? Se você pegar o time que faz a parte de supervisão, que faz a parte de gestão, até mesmo os grandes players hoje, né, que emplacam em vendas aí, o que esses caras têm em mente da sua equipe? O que eles precisam que a sua equipe tenha? Primeira coisa, a equipe de vendas ela tem que se manter focada. Ela tem que estar com foco. E qual é o foco? Vender. Logo, aquelas 67% de atividades que não são relacionadas à venda, tem que deixar de existir. Porque senão eu não consigo ter foco. Eu fico correndo atrás de pré-venda, eu fico correndo atrás de agenda do time técnico, ou eu fico correndo atrás de uma assinatura do jurídico. Precisamos ganhar rápido. Ou seja, os líderes hoje do time comercial, cada vez mais eles buscam um processo onde viabilize o fechamento da proposta. Quer dizer, se eu levava 60 dias, hoje eu preciso levar 15 dias para fechar essa proposta. A mente dos gestores, a mente dos líderes é ganhar rápido. Como que a gente pode fazer isso, né? Como que a Microsoft vê isso? Como que a Microsoft traz uma solução para nós hoje que possibilite que nós venhamos ganhar, encurtar, aliás, o ciclo de venda? Lembrando que o ganhar rápido
não é só para o vendedor, não é só para o fornecedor. Se você parar para observar, o processo de venda acelerado, ele favorece também os nossos clientes. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, se a gente for usar o mercado de automóvel, elas deixam um sábado para ir ver um veículo. Quanto tempo leva, às vezes, quando você quer comprar o carro, até baixar a placa e não sei o quê, não sei o quê. Ou, por exemplo, quando você vai vender algum tipo de serviço, alguma consultoria, ou quando você vai vender algum produto para uma outra empresa, aí a gente está falando de B2B. Às vezes você precisa atender rápido a demanda, mas o seu processo não permite que você atenda de maneira eficiente o seu cliente, não atenda ele com o mesmo tempo. Enquanto muitas vezes o nosso concorrente ele está vendendo rápido, ele está com o processo dele acelerado e ele está oferecendo. O bem mais precioso hoje é o tempo. Como nós estamos dando tempo para os nossos clientes hoje. Então a Microsoft ela vem com essa lição também para nós. E uma coisa muito importante, como que eu estou ganhando a confiança do meu cliente hoje? O que eu estou fazendo para ter confiança dos meus clientes? O que eu preciso fazer para aumentar a confiança? Para fechar as portas do meu concorrente, para que ele não venha entrar, por exemplo, eu estou numa conta, eu estou numa oportunidade, já fazem aí 3 anos que eu atendo esse cliente, como é que eu faço para permanecer mais 3 anos, ou seja, 6 anos nessa conta? Eu preciso ganhar confiança cada vez mais. Porque se chegar algum fornecedor oferecendo um tempo melhor de fechamento, uma experiência melhor, não só com produto, não só com preço, mas um contexto geral, eu vou perder. Então os líderes estão pensando também em como manter a lealdade dos seus clientes. Foque nos prospects corretos. O que é isso? O que a Microsoft entende? Da gente ter um foco em clientes potenciais, em consumidores corretos. Como é que eu faço isso? Como é que o vendedor ele tem essa oportunidade? Porque é uma oportunidade. Quando eu começo a trazer ferramenta que vai viabilizar o processo, eu começo a ter oportunidade para o meu vendedor. Veja bem, eu preciso de informações baseadas não só na intuição do meu vendedor, mas sim em parâmetros, se aquela lead, aquele cliente potencial, ele é de fato potencial. A Microsoft hoje, com a inteligência artificial, ela tem um insight de relacionamento hoje, que vem embarcado com o produto, então ela vai monitorando o comportamento desse cliente potencial nas mídias sociais, não só nas mídias, mas, por exemplo, dentro da solução. A partir do momento que eu trago o lead, eu trago o cliente potencial dentro da plataforma, eu começo a trabalhar a minha solution selling, eu começo a identificar e ela vai me dizer, esse cliente potencial, ele tem potencial, invista tempo. Olha, esse aqui você pode deixar para o fim da fila. Só que muitas vezes as empresas elas ficam reféns da intuição do vendedor. E isso muitas vezes aliás, 100% das vezes você não tem um processo uniforme. Você não consegue trazer um processo uniforme. Melhorar a visibilidade na performance de vendas. Uma coisa importante que nós temos que ter dentro das nossas empresas, dentro do processo comercial, são as tomadas de decisões. Não basta eu tomar decisão simplesmente por tomar, tudo bem, olha, eu tenho aqui a minha lista de lead, porque o CRM em si, se você falar de CRM, todos eles são muito iguais. A diferença é o que eu tenho para agregar de inteligência artificial hoje para o meu cliente, sendo parceiro Microsoft, que o meu produto entrega diferente de qualquer outro concorrente. A tomada de decisão hoje, ela é orientada com inteligência artificial. Eu tenho que usar esse artifício. As empresas cada vez mais precisam vender mais rápido, só que eu preciso ser assertivo na tomada de decisão. E isso eu só vou ter se eu tiver uma inteligência artificial por trás. Aqui existe uma pontuação, então o lead score e a priorização aumentam a receita em 24%. Olha só, se a minha lead, se o meu cliente potencial ele está pontuado, ele está bem qualificado e eu priorizo os meus esforços, quer dizer que eu vou ter um aumento de 24%. Se você parar para pensar num time de 10 vendedores e falar que cada um vai vender 24% mais,
Como isso vai refletir no seu fluxo de caixa lá na frente? É uma das coisas também que a plataforma também traz para nós, para o time de venda, né? Então, dentro da inteligência artificial, a gente começa a trabalhar aí com a previsão de fluxo de caixa, baseado no comportamento da sua equipe. Ou seja, você não precisa mais ter aquela planilha Excel e você fazer aquelas fórmulas milagrosas. Não, hoje você parametriza a inteligência artificial do CRM em si, e aí você começa a trabalhar já com a questão do fluxo de caixa, previsão de fluxo de caixa, previsão de demanda. Isso é fundamental. Por exemplo, como que se você trabalha com exportação, com importação, como que você vai previsionar de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 12 em 12 meses? É baseado no comportamento do seu time comercial. Não só no que ele vende em si. Olha, então eu pego, de janeiro a junho, ele vendeu 100 toneladas. Não é só no vendido, e sim nas atividades de acordo com o que ele vem fazendo com cada oportunidade. Outra coisa importante, a inteligência artificial ela vai cruzar o comportamento do seu cliente, para você conseguir ter uma previsão de demanda mais assertiva. Aí você startar os demais processos da empresa. A plataforma, hoje o Dynamics 365, ele vem trabalhar lá com os módulos de operation, que é o RP, o AX. Não é o nosso foco da conversa de hoje, a gente vai focar no módulo de sales, o módulo de vendas do Dynamics 365. Mas, por exemplo, se você pensar numa cadeia por completo, imagine você startar uma programação para o seu RP de maneira inteligente, sem que você tenha o risco da intervenção humana. Você ter agilidade, você analisar passo a passo, dado a dado, só que sem você desprender 1, 2, 3, 4, 5 pessoas para analisar a mesma informação e para analisar o mesmo dado e gerar uma informação. Uma coisa importante, trabalhar com mais eficiência. A plataforma hoje ela te traz um desenho simplificado, onde você consegue imputar pedido, você consegue imputar informação. Olha, eu sou gerente de contas. Quando eu vou nos meus clientes visitar, se eu não tiver o meu notebook, se acabou a bateria, eu imputo o briefing daquela reunião pelo celular. E aí eu já começo a startar alguns processos, por exemplo, falando um pouco mais da realidade da Futuro, nós começamos a startar alguns processos da rua para o nosso time de consultoria, para o nosso time de pré-vendas, muitas vezes. Por exemplo, se um cliente meu ele precisa de uma trial, eu visitei na segunda-feira, ele precisa acelerar o processo de venda. Na sexta-feira eu tenho que estar retornando lá com uma trial com algumas especificações. Até eu voltar, até eu explicar, não, muito pelo contrário, muitas vezes eu saio da reunião, eu já imputo pelo celular, dentro do nosso CRM, ele já start fluxo. Aí a gente já começa também a falar, quando a gente fala de trabalho eficiente, é o engajamento da minha equipe. Eu não preciso parar para ligar para o meu pré-venda, não preciso parar para ligar para o gerente de projeto. Muitas vezes, quando eu estou com problema de assinatura de contrato, eu não preciso parar e ligar. São coisas que a gente vai utilizando na ferramenta que o Dynamics hoje oferece por si só. Então, basta você comprar o Apps, né? A Microsoft hoje ela mudou o desenho, hoje não é mais licença, aquele monte de licença. Hoje você tem aí o plano 1, o plano 2, Apps e o Team Member. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é interessante. Eu falei um pouquinho já dentro do primeiro tópico, mas envolver os nossos colaboradores de maneira estratégica é uma coisa que nós temos que fazer com muita simplicidade para a gente ganhar tempo. Outra coisa importante é que a plataforma da Dynamics 365 hoje é a única no mercado que te favorece trabalhar online e offline, sem custo. Você não tem custo mais. Você compra o Apps, abaixa a aplicação dentro do seu celular e você começa a trabalhar. Por exemplo, você foi num cliente que não tem sinal de internet, trabalha offline. No mesmo modelo que o Outlook ele faz hoje, você consegue fazer pelo celular. Nós temos aí uma informação importante, as organizações notaram um crescimento de 15% em produtividade com as soluções mobile de CRM. Ganhar confiança. Olha só, muitas vezes nós temos clientes que estão em processo de troca dos agentes de compra.
pessoas envolvidas no processo, que estão sempre habituadas a comprar da gente, a ligar para os nossos vendedores, olha, passa aqui para tirar o pedido, olha, passa aqui porque eu estou com uma demanda. Às vezes esse cara, ele falta ou ele é trocado, substituído, e eu não consigo entender, e aí eu acabo abrindo espaço para o meu concorrente. Nossos vendedores hoje precisam antecipar as necessidades dos consumidores. Como? Ouvindo a reação desses caras nas mídias sociais. Às vezes você tem um cliente, vou dar um exemplo, nós temos um cliente, ele é do segmento de banco, e ele tem um produto lá de cartões, e o grande diferencial da plataforma é que ele começa a ver o comportamento do seu cliente de cartão no Facebook, no LinkedIn, e aí ele começa a antecipar algumas atividades. Isso é uma das coisas que a plataforma te dá, a partir do momento que você começa a ter inteligência artificial em cima. Nós temos que ter um ciclo de compra e venda para entregar um engajamento proativo. Por exemplo, o seu vendedor precisa tirar um pedido. Muitas vezes, quando a gente ia e quando nós vamos implementar o projeto, o pessoal fala assim, olha, dá para integrar o cliente que está no CRM com o financeiro do RP? Para quando o vendedor for tirar o pedido, ele ver se está inadimplente? Então isso era feito de maneira mecânica. Hoje você pode utilizar a inteligência artificial também. Vendedores sociais têm 51% mais chances de atingir suas metas do que os vendedores tradicionais. Olha, 51%. Hoje, para você desenhar a meta no mercado do jeito que está, é um sacrifício. Agora você falar que um vendedor social... Veja bem, eu não estou falando de um vendedor que fica o dia inteiro no Facebook, no LinkedIn, trocando mensagem. Não. O vendedor que está analisando o comportamento no seu cliente nas mídias sociais, ele consegue atingir 51% de chance a mais das suas metas. Então, vale a pena a gente entender um pouquinho, vale a pena, às vezes, dar crédito. A gente sabe que quando vem uma plataforma nova para o mercado, quando vem algo novo, a gente fala assim, olha, mas será que vai dar certo? Sabe o que é interessante? A Microsoft ela tem alguns layouts prontos de inteligência de venda. Né? Então, por exemplo, ela vem tratar aí a inteligência artificial com a parte de cross-sell e upsell. A Microsoft ela tem layout pronto já. Tá lá, é só baixar, você não precisa ter desenvolvimento, nada, muito simples. Por exemplo, você quer fazer a sugestão de produto para o seu vendedor. A gente sabe que vendedor é uma raça, né? Eu sou vendedor, eu falo. Se eu fosse tirar pedido, eu só ia tirar pedido lá do produto A, porque vende mais rápido, mas a minha margem de rentabilidade é menor. Eu não consigo analisar. Eu me lembro que uma vez nós estávamos trabalhando num importador de vinho e ele abriu uma frente com queijo, torradas, bem conhecido no mercado, não vou expressar nome. E a gente começou a usar de maneira mecânica, através de desenvolvimento, essa sugestão. Hoje a Microsoft te dá pronto, basta você baixar. Bom, vou falar um pouco da solução. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida até aqui? Podem escrever aí no chat. Bom, então a gente vai entrar um pouco na solução do que é, né? Porque... quando fala de mudança, todo mundo fica com medo. Fala assim, nossa, a Microsoft mudou, já vem aquela sopa de letrinha de novo. Mas não é. Ela mudou, mas agora simplificou. Bom, quando nós íamos implementar um projeto de CRM, esse cliente ele comprava o produtão, né? O CRM grandão, e aí a licença ficava cara, a licença on-premise ficava cara, a licença cloud ficava cara. Hoje a Microsoft ela traz um outro contexto, ela vem trabalhar aí com os apps, então, ou seja, ela juntou o produto, inclusive com o RP, e aí agora ela formou o Project Service, Sales, Customer Service, Operation, a parte de Marketing e o Field Service. Esses módulos, esses apps, como a Microsoft chama, todos eles vêm com a solução de inteligência artificial embarcada. Basta configurar. Claro, dá para você customizar? Dá para você customizar. E o mais interessante, você customiza e quando você tiver qualquer tipo de migração, você não tem que fazer uma reimplantação.
Aí, com essa plataforma ficou muito mais atraente para empresas que têm segmentos muito específicos. Então, hoje você tem, como eu havia dito, 3 modelos de licença, os planos, os apps e o Team Member. Por exemplo, quando você tem a implementação do Customer Service, você fica ouvindo as expressões do mercado negativas do seu produto e você consegue abrir chamados e startar atividades, tanto para o pessoal de atendimento, quanto para o cliente, quanto para o vendedor, que atende aquela conta. Olha, o seu cliente lá está reclamando de tal coisa. Então, como é que funciona, né? Então, hoje está tudo integrado, né? A Microsoft ela teve a expertise de juntar o time do Office 365 com o time do BI, com o time da Cortana, do Azure IoT, que é inteligência artificial também. Ela analisa comportamento de dispositivos, de aparelhos. Nós temos aí o case da Chance Group no mercado, que é fantástico, né, com a parte de elevadores. Então, ela consegue startar uma ocorrência para o pessoal do Field Service antes que o elevador pare, né? Então, ela faz a análise de quem são os atendentes, né, os prestadores de serviços que são mais próximos e que têm todos os recursos. Aí a gente tem a parte do Power Apps, que é quando o seu gestor ele quer desenvolver uma aplicação mobile para o seu time de vendas ou para o seu cliente. O Flow, que vem com a parte de integração com diversos serviços, inclusive serviços que não fazem parte da plataforma Microsoft. O Comum Data Model, ou seja, você tem aí uma base de dados para interagir com todas as aplicações. Então, você consegue ter aí, trazer o mesmo contexto utilizando o Power BI, o Excel, o Oracle, o SQL, o RP, o CRM. Ela traz esse mesmo contexto, é muito interessante. E aí é o que ela tem trazendo, né? Está trazendo a parte de marketing mais inteligente, ou seja, você analisar o comportamento do seu consumidor e ter uma ação. Você tem o engajamento do seu cliente. Às vezes é muito difícil para quem está na rua depender de uma informação. Então, o seu cliente solicita uma demanda, você precisa ter o retorno de alguém do financeiro e você precisa fazer esse engajamento, mas você faz de maneira manual. Hoje a plataforma ela te facilita isso, né? Então, a gente está falando aí de um engajamento personalizado, proativo e preditivo. Preditivo é quando eu já começo a me preparar para o que vem pela frente. Quais são as demandas que vêm desse cliente? Para a gente focar um pouco mais na questão do sales, que é a parte de vendas, você tem lá o gerenciamento de oportunidade, o social selling, planejando e gerenciando, a colaboração de conteúdo, mobile sales e a parte de inteligência de vendas. Tá? Esses são os 6 pilares principais que a plataforma de vendas do Dynamics 365 traz para nós hoje. Todo CRM ele tem a parte de oportunidade. Todo CRM tem a parte de contato. Todo CRM tem a parte de conta. Isso é natural. Se ele não tiver isso, a gente não consegue trabalhar. Mas eu quero dizer para vocês assim, como que hoje as plataformas de mercado elas correlacionam as informações. Então, de maneira simplificada, você consegue trabalhar e correlacionar os dados entre contas e contatos, sem que você tenha que ficar arrastando, mas sim de maneira automatizada. Para nós vendedores, a venda guiada. Por exemplo, eu estou trabalhando uma oportunidade. Eu tenho um vendedor A que tem a performance melhor que o vendedor B. Como que eu faço para esse vendedor B trabalhar no mesmo ritmo que o vendedor A? Vender tanto quanto o vendedor A. É quando eu começo a trabalhar a questão da venda guiada. Ou seja, se o meu vendedor A ele está seguindo as etapas e ele está atingindo, eu vou começar a compartilhar essas mesmas etapas com o meu vendedor B.
E aí, se o meu vendedor B não estiver fazendo, eu consigo evidenciar para ele, olha, essa oportunidade que você está trabalhando, você precisava ter feito essa atividade, essa atividade e essa atividade. Eu não vou entrar num cenário específico que nós temos, porque a gente tem aí diversos segmentos aí que estão ouvindo a webcast de hoje. Ferramentas de colaboração. Isso não é segredo para ninguém. Se eu consigo realizar uma visita, imputar a informação no OneNote, e aí eu fecho, eu não preciso dar um Ctrl+C, Ctrl+V dentro do CRM, o OneNote já interligado com o CRM, então ele já sobe as minhas anotações. Eu posso ter, por exemplo, elaboração de documentos dentro do Word. Eu gosto de anotar no Word. Eu subo também essas informações para dentro do CRM. Eu tenho a possibilidade de compartilhar com o meu time através do Yammer. Então, se eu estou fazendo alguma anotação do meu cliente que é importante, eu posso vincular e utilizar o Yammer. Clientes que já são clientes Microsoft, do Office 365, vale a pena a gente dar uma olhada. Sugiro a vocês que depois nos procurem, ou se vocês tiverem interesse para a gente agendar uma visita, entender um pouquinho o modelo aí de contrato de cada um, o que você já tem adquirido, porque a Microsoft hoje ela está vendendo tudo em plano, né? Você não compra mais de maneira individual. E nós começamos a fazer um trabalho de carteira e observamos que um monte de cliente tem um monte de coisa e não usa, e poderia aumentar a produtividade. Social Selling. Então, quais são os sinais de compra do meu cliente potencial? O que ele está fazendo? Aí a gente utiliza uma plataforma chamada Social Engagement, que ela pode ser utilizada não só para vendas, mas ela pode ser utilizada para a área de marketing, ela pode ser utilizada para a área de serviço, para a área de atendimento, ou até mesmo para você gerar uma campanha nova. Olha, o que está na onda no mercado agora? O que estão falando? Ou melhor, o que estão falando da minha empresa? O que a região norte e nordeste está buscando mais? Né? Então eu tenho um espião aí nas mídias sociais para me dar as informações, me dar as coordenadas. Até mesmo, por exemplo, se você tem bens de consumo e você quer fazer a análise por região, você consegue ter até o ponto, se você quiser fazer o trabalho tete a tete, você chegar em quem publicou, quando publicou, entrar em contato, tudo pela ferramenta, pela plataforma Social Engagement. A partir daí gerar uma oportunidade. Temos alguma pergunta? O Ricardo quer saber se a ferramenta está disponível para a versão do CRM 2011. Não, a ferramenta ela não está disponível para 2011, tá? Você pode, aí existe um trabalho, né, que é feito. Você pode utilizar o retorno da solução do Social Engagement, tá? Você não consegue comprar só o Social Engagement. O que você pode fazer é comprar um apps e aí depois ele vem embarcado. A Microsoft hoje é um diferencial. Ela não vende o Social Engagement, ela te dá o Social Engagement. O sentimento do consumidor e o competidor. Lembra que eu tinha falado no início, né? Hoje o meu cliente ele tem poder, ele tem voz. Mas também o meu concorrente também. Como é que eu faço para analisar o meu concorrente? Como é que ele está ganhando espaço hoje? Né? Como que ele ganha espaço nas mídias sociais? E por que eu estou perdendo? O que ele está fazendo? Qual que é o diferencial? Qual é a região que ele está atuando? Onde é que os meus clientes estão satisfeitos com o meu concorrente? Qual é a região? Fazer essa análise. Planejando e gerenciando. Isso aqui é importante para os gestores. Lembra que eu estava comentando sobre o seu vendedor A e o vendedor B? Olha só, aqui eu começo a fazer a parte de coaching, a parte de feedback com a minha equipe. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião de alinhamento comercial, eu vou começar a dar alguns toques para começar a unificar a performance, o modelo de trabalho. O modelo de trabalho é diferente de abordagem. Nós sabemos que todo produto ele tem um ciclo de venda, né? Cada segmento ele tem a sua particularidade, porém quem não tem particularidade é o meu cliente. Mas dentro de casa tem que ter um processo unificado. Então, quando a gente fala da plataforma do Dynamics 365, ele vem trazer isso daí para a gente. Tá? E é interessante porque você começa a vincular, né? Olha, o João,
ele vendeu mais o produto A porque ele teve essa atitude. Olha, ele ligou e agendou visita. Ele não foi lá fazer visita direto. Eu estou dando um exemplo fictício, mas são coisas que você começa a observar. Toda equipe tem aquele cara que vende mais. O que ele faz para vender mais? Eu vou ficar refém desse cara? Não, eu vou pegar o conhecimento, o capital intelectual dele, vou trazer para dentro da plataforma e vou espalhar isso daí para todo o meu time. O gamification hoje, a Microsoft ela comprou uma plataforma muito bacana. Então, por exemplo, você pode aí gerar uma competição bem interessante entre o seu time e claro, obter retorno sobre um exemplo. Você começa a criar uma competição por KPIs, por indicadores. Então, por exemplo, você tem um vendedor que ele consegue qualificar mais leads, gerar mais contatos pelo LinkedIn. E esse cara está vendendo mais. Então, vamos fazer um indicador, vamos fazer uma competição, vamos ter a gratificação em cima disso. Como que a gente pode fazer? Né? Como que eu posso motivar o meu time? Sabemos que o vendedor mesmo, ele gosta de competição, ele é movido a competição, movido a desafio. Gerenciamento do processo de negócio. É aquilo que a gente estava falando, eu tenho um processo unificado. A parte de colaboração. Olha só, para mim, que sou vendedor, a venda de CRM ela é uma venda muito complexa. E como vendedor e consultor, nós não só temos um documento para preencher, mas nós temos vários documentos. Como que eu faço para preencher esses documentos e ter performance? Sem ter que ficar abrindo uma tela, abrir outra, abrir outra, abrir outra, abrir outra, abrir outra. Não, eu tenho todo o ciclo já dentro da plataforma que nós utilizamos, tá? E nós já temos os formulários desenhados. Por exemplo, eu tenho documentos feitos em Word, que eu utilizo, que eu já subo para o CRM, ele já starta atividade para outras pessoas. Gestão de documento, mesma coisa. A gente pode utilizar o SharePoint. Por que não utilizar o SharePoint? Para a parte de fluxo de documento, gerenciar o que está acontecendo. Por exemplo, a Microsoft ela tem o Groups do Office 365, que vem do Exchange. Eu posso separar um grupo de pessoas para trabalhar aquela oportunidade em si, que vão manipular aqueles documentos. É bem interessante, as pessoas não utilizam essa plataforma, mas ela dá uma baita de uma produtividade. A questão do conteúdo. Se eu tenho uma proposta comercial para fazer de um cliente do segmento automobilístico. Eu nunca atendi um cliente do segmento automobilístico. Mas eu tenho o José Roberto, que é da Futuro, que ele também atende. Só que ele já atende há mais tempo. E ele tem um formulário já pronto. Enquanto isso, eu estou aqui quebrando a cabeça para fazer esse documento. Eu não sei nem como eu inicio o processo desse documento para fazer a parte de especificação. A Microsoft ela tem uma plataforma que não é muito conhecida, que é o Denvil. Tá? Ela utiliza o Machine Learning. O Machine Learning é o motorzinho de inteligência artificial da Microsoft. Então, ela vai pegar, após ela ser parametrizada, ela pega alguns insights, ela pega alguns comportamentos e ela me dá uma diretriz. Quando ele é identificado, olha, você está buscando fazer um documento para segmento automobilístico, o José Roberto, ele já atende. Veja só o documento que ele tem. E aí é questão da gente parametrizar, se já vai liberar o documento, se tem que pedir autorização. Então a gente começa a ter a gestão de conteúdo de documentos dentro da empresa. Quando você fala de elaboração de proposta, quando você fala de elaboração de laudo, visita técnica, essas coisas vão facilitar. Tudo isso é inteligência artificial que a Microsoft está trazendo. A parte do mobile, né? Você pode usar o que você quiser. Eu gosto de iOS, tá bom. Eu gosto de Windows Phone, ok. Eu gosto de Android, ok. A plataforma já vem atendendo isso, com a solução sem custo. E, assim, está repaginado, sabe? É um baita de um produto mobile. A questão do comando de voz. Eu não fiz o teste, mas eu estou para testar. O pessoal interno aqui já está trabalhando. Usar os comandos de voz da Cortana dentro do Dynamics. Então, por exemplo, eu preciso reagendar um compromisso, eu estou dirigindo o meu carro. Eu aciono a Cortana, eu peço para a Cortana mudar o meu compromisso dentro do Dynamics. Ela altera o compromisso dentro do Dynamics. Ou ela altera o compromisso lá no Exchange. Então, se muda
O Daniel Martinez está perguntando se no mobile tem o conceito de check-in e check-out. Sim, Sim. Aí aqui a gente estava falando que é da solução offline, né? Que é interessante. Só que aí no caso a gente tem algumas coisas. Dependendo do delay que você precisa alimentar, né? Então, por exemplo, se, se eu rodo o meu pedido à noite, eu vou ter que chegar em algum ponto até o fechamento do horário comercial. Então, isso daí é tranquilo. A inteligência de vendas, então, é tudo aquilo que a gente vem falando, né? Análises preditivas que a gente tem, que nós utilizamos, o cross-sell, né? Utilizando aí o Convertendo Analytics. O Denver, que a gente conversou também, utilizando a parte de inteligência artificial. O Self-Service Analytics, que também é embarcado, então você pode utilizar aí, por exemplo, o Power BI para gerar os relatórios fora e dentro do CRM. A Microsoft ela vem cada vez mais facilitando a nossa vida, como cliente e como vendedor. A intenção da Microsoft é ganhar espaço hoje com a experiência de compra. Hoje você compra fácil. Por exemplo, você antes, para ter um projeto, você começava um projeto com 500 mil reais. Hoje a gente tem um projeto que está aí com 50 mil reais. E atende bem. Eu vou começar com vendas, aí daqui a pouco eu vou para a parte de serviço, aí daqui a pouco eu vou para a parte de atendimento. E essa é a mesma facilidade que a Microsoft quer que os seus clientes levem aos seus clientes. Bom, pessoal, falar um pouquinho agora do case da Costa Brava. Nós temos esse case homologado pela Microsoft. A Costa Brava é uma empresa que ela faz a gestão de viagem. Nós começamos lá o projeto com a parte de viagens pessoais, né? E agora a gente já está evoluindo já para um outro estágio. A necessidade da Costa Brava em si era entender melhor o comportamento dos seus clientes potenciais, gerar novas oportunidades em cima da sua carteira. E hoje o Dynamics ele atende. Uma coisa interessante que nós fizemos foi a questão de forecast, um trabalho muito delicado, um trabalho que exige uma análise, e agora a gente já está levando já a ideia da questão da inteligência artificial também, porque é um período sazonal. Então, gente, vale a pena vocês abrir a ideia de vocês para a inteligência artificial, saber em qual momento se compra mais, qual momento se gasta mais. A gente sabe que alguns produtos são sazonais, mas existem alguns gaps aí que as nossas empresas hoje não estão conseguindo atender os nossos clientes. E quem ganha é quem sai na frente. Gente, nós estamos encerrando esse webinar. A ideia desse webcast, aliás, não era ficar rodando telinha de produto, não era ficar passando, mas sim trazer o conceito, né, que hoje já está sendo aplicado em empresas de porte e empresas de nome. Tá? Nós temos aí cases, por exemplo, como a Goodyear, temos aí ThyssenKrupp e tantas outras empresas que já se fazem o benefício, já utilizam o benefício da inteligência artificial.